Americana, terça-feira, 5 de março de 2024, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Limeira registra a primeira morte por dengue em 2024. Bairros de Santa Bárbara do Oeste podem ficar hoje sem água. Janela partidária será aberta na próxima quinta-feira para a dança dos políticos. Criminosos roubam carga de pneus avaliada em R$390 mil. Chico Sardelli autoriza a revitalização da orla da Praia Azul. Vereadores da microrregião se reúnem hoje à tarde com pouquíssimos projetos. Definido o derby entre União e Rio Branco para amanhã às 15 horas. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada, quase chuvosa terça-feira, dia 5 de março de 2024. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 4.217 aqui do Vox News. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode falar com a gente sobre um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, através do nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com. Nosso WhatsApp é o 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, fala direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é keller@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você. Hoje, Toninho, dia 5 de março, é dia do filatelista brasileiro, colecionador de selos. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Teófilo. Parabéns aos devotos. 6h33. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Antes disso, vamos dividir aqui hoje em 3 partes as broncas, porque é muita gente nervosa, e fazemos questão de registrar aí praticamente todas as manifestações que chegam devidamente identificadas. Obrigado aqui ao Marcelo Lima. Marcelo mora no condomínio Nogueira Martins, fica no Jardim Bazanelli. Ele diz o seguinte: Ju, foi estruturada uma nova calçada em frente ao nosso condomínio, porém os postes de energia elétrica ficam no local errado, estão na lateral da rua e não sobre a calçada. É um absurdo. E também, quando fizeram, detonaram uma parte do asfalto que já estava precário ao estruturar a nova calçada. A pergunta que faço é a seguinte: quando vão retirar os postes que estão na rua e não na calçada? Rua João Batista Bazanelli, essa rua, quem sabe, desce ali para o bairro São Roque. E obrigado ao Marcelo Lima. Colocar poste em cima do asfalto é coisa de gente que não merece ser funcionário de qualquer empresa. Não é admissível que qualquer loteamento, qualquer cidade, qualquer bairro se coloque poste onde passa carro, moto, ônibus e caminhão. Mas aconteceu aqui no Jardim Bazanelli, em Americana. Obrigado a Letícia Toledo. Vazamento de água há 3 semanas lá na rua James Roderick Jones, no bairro Dona Judite. Segundo ela, vai afundar o estacionamento da sua casa, está muito preocupada. A Mara Quimeto, no Jardim Boa Vista, rua Luiz Faé 269, vazamento de água há 1 mês. Já reclamou no DAE, no site da prefeitura, e 1 mês a água vazando nesse endereço. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. 6h35. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa terça-feira. 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente ontem, rodovia Santos Dumont, à altura do quilômetro
57 entre Campinas e Indaiatuba. Na pista sentido capital paulista, houve a colisão entre uma motocicleta 150 cilindradas e um Fiat Argo. O condutor da moto, que bateu na traseira do carro de passeio, teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. Devido ao acidente, houve pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Também houve um outro acidente na mesma rodovia, também em Campinas. O condutor de uma moto sofreu a queda, também sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no município de Campinas. Choveu um pouco durante a madrugada desta terça-feira aqui na cidade americana e nesse instante temos a informação de lentidão de ao menos 2 quilômetros, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, também tráfego intenso, lento da rodovia Dom Pedro I, região de Campinas, na pista sentido Jacareí. Rodovia Anhanguera ainda apresenta 2 trechos congestionados, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 11. Já na rodovia dos Bandeirantes, motorista diminui a velocidade, já são 5 quilômetros de filas entre o 18 e o 13. 6h37. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. São 6 horas, confirmando 6h37. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, do PL, assinou ontem a ordem de serviço para a revitalização da orla da Praia Azul, incluindo a Praça José Leite de Camargo, com previsão de término em 6 meses, ou seja, lá em setembro. A obra tem início amanhã, com quase 400 metros de comprimento e 3 áreas públicas, que somam 7.700 metros quadrados. A orla da Praia Azul receberá, segundo o prefeito, acessibilidade através da construção de rampas de acesso, faixa de travessia elevada, pisos táteis para pessoas com deficiência visual, bebedouros acessíveis e rampa de acesso ao palco para eventos. Além disso, os pisos das calçadas da orla da praia serão trocados para que tenham larguras adequadas, fiquem livres de barreiras e se tornem acessíveis. Haverá ainda instalação de mobiliário urbano, lixeiras, bancos, pintura viária, vagas de estacionamento preferenciais, construção de uma quadra de areia, duchas, parquinho infantil, estação de ginástica, campo de bocha coberto e skate park. Também será instalado um bicicletário na Praia Azul, enquanto a iluminação passará por melhorias com instalação de lâmpadas de LED. É coisa, hein? O que tem para ser feito nesse projeto de revitalização, reurbanização da orla da Praia Azul é uma grandeza. O custo disso, R$1.628.000. Aí a pessoa pergunta, mas a Americana não está com déficit orçamentário? Mas não, são R$500 mil que vem do governo do estado de São Paulo, uma emenda do deputado delegado Bruno Lima, R$813 mil do FDMU, que é um fundo para esse tipo de atividade de recuperação urbana, e R$315 mil de contrapartida de uma empresa por conta de empreendimentos ali na cidade, aqui na cidade. Então, não sai um centavo da prefeitura. Então não adianta a oposição ficar falando o seguinte: o Chico Sardelli está com déficit orçamentário e está anunciando obra e mais obra. Não é dinheiro do americanense, do poder público, e sim do Estado, do fundo de urbano e também uma emenda do deputado delegado Bruno Lima, ok? Vamos aguardar então o início das obras de revitalização na Praia Azul, que merece tanto, e nós temos tantos ouvintes por lá. 6h40. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Muito bom dia. Depois da morte de mais um torcedor de futebol em Minas, o Ministério Público de Minas Gerais baniu dos estádios 2 organizadas de Atlético e Cruzeiro, a Galoucura e a Máfia Azul.
elas estão proibidas de frequentar estádios em todo o país e no entorno, né? Em dias de jogos do Atlético e do Cruzeiro, respeitando um raio de 5.000 metros. As semifinais do Campeonato Carioca terão Fla-Flu, né? Uma delas, e Vasco e Nova Iguaçu, e começa no sábado, jogos de ida e volta. E o técnico Cuca está de volta ao futebol, ao trabalho. Vai dirigir o Atlético Paranaense depois da sua condenação ser anulada pela Justiça da Suíça. E hoje tem uma reunião da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol com os clubes e também com o presidente da CBF. Eles vão discutir o seguinte: grama sintética poderá ser proibida no futebol brasileiro e também mexer no limite para o número de atletas estrangeiros atuando aqui no Brasil, diminuir o número. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, J. Mais Esportes, 10 para meio-dia nos 10 pontos. 6h42, pode faltar água hoje em Santa Bárbara do Oeste. Informações com o Keller Estocco. São 6h42, em virtude de uma interligação na adutora do novo loteamento Jardim Pântano 3, o abastecimento de água poderá oscilar para o Jardim Molon em Santa Bárbara hoje, terça-feira, das 7 da manhã às 8 da noite. A ação será executada pela empresa responsável pelo empreendimento e acompanhada pelo Departamento de Água e Esgoto, que solicita a compreensão dos moradores do Jardim Molon e orienta a economia de água que fica reservada na caixa do imóvel. Telefones para informações 0800 770 3459, 0800 770 3459 ou 3459 3910, 3459 5910. Portanto, pode faltar água na região do bairro Molon, em Santa Bárbara, durante toda esta terça-feira. Obrigado, Keller. 6h43. Hoje tem sessão na Câmara de Americana, também na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Pensa em duas pautas pobres, fraquinhas, sem ideia. Os vereadores, 19 mais 19 são 38, né? São 38 vereadores que não têm projetos, não tem. Bom, em todo caso, em Santa Bárbara tem dois, mais do que em Americana só tem um, né? Em Santa Bárbara hoje tem um projeto do vereador Eliel Miranda, que institui o programa acompanhante de idosos no município. E também do próprio Eliel, só Eliel tem projeto lá também, que veda a participação em licitações municipais de empresa ou organização da sociedade civil que remunere seus empregados abaixo do piso salarial estabelecido para a sua respectiva categoria. Então, dois projetos do Eliel, nada mais. A sessão de Santa Bárbara, porém, deve ter lá efusivamente as citações da presença do Jair Bolsonaro no último sábado lá no Esporte Clube Barbarense, filiação do prefeito Rafael Piovesan ao PL. Foi uma festa grande lá em Santa Bárbara. Com certeza o pessoal que gosta do Bolsonaro vai utilizar hoje o espaço da Câmara, que é transmitido pela televisão, pela internet, para poder fazer o seu oba-oba. Aqui em Americana não deve ser diferente. Só um projeto, denominação de rua, votação em segunda discussão, já foi aprovado, não vai ter nem discussão. Um projeto lá para o senhor Nencir, saudoso Nencir, vai ser o nome de rua. Justo, merecido, mas é o único projeto. Talvez entrem dois projetos em regime de urgência, vamos aguardar. E também, com certeza, teremos a discussão sobre aquela moção que foi adiada na semana passada, a pedido do Wagner Malheiros, sobre um protesto da Câmara Municipal, iniciativa dos 3 vereadores do PL, Marcos Caetano, Marcelo Meche e Silvio Dourado, protestando contra o Lula, presidente do Brasil,
por conta da lambança que ele fez em relação ao comentário sobre o Hamas, sobre Israel. Foi meter o bedelho onde via. Em todo caso, na semana passada, a professora Juliana do PT pisou na cabeça dos autores do projeto, com um discurso afiado na ponta da língua, e espera que hoje, pelo menos, haja um debate para a votação. Vamos aguardar. E a sessão de hoje também deve ter lá as citações dos vários vereadores que estiveram na última sexta-feira aqui em Americana, também recepcionando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estaremos lá e amanhã, com certeza, aqui no Vox News, como sempre, o melhor resumo da sessão que você vai encontrar. 6h46. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, um ex-governador, meu amigo, me liga preocupado. Meu Deus, o que está havendo? O ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, dando esse tipo de depoimento. Eu disse, peraí, governador, como é que o senhor sabe que ele deu esse depoimento? Eu li aqui no noticiário. Mas como é que o noticiário sabe se o depoimento está sob sigilo? Olha, eu sou jornalista, eu duvido sempre e acredito no preto e no branco. Chute não vale. O depoimento está sob sigilo. Tal como o interrogatório, lá, o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, nunca foi delação premiada. E o noticiário diz que foi uma delação premiada. Ele não delatou ninguém. Olha, 53 anos de jornalismo, 53 anos de reuniões de pauta. Eu já vi muitas assim que o editor, o chefe diz assim, olha, nós vamos fazer uma reportagem hoje para demonstrar que Então tem que ouvir pessoas que corroborem isso, fazer imagens que corroborem isso, e nós vamos terminar defendendo uma tese e não mostrando fatos. E parece que se encaminha para isso. É uma narrativa para tentar corroborar, para dar elementos para a narrativa da tentativa de golpe. Até o presidente do Supremo, ministro Barroso, na PUC lá em São Paulo, ousou dizer que o golpe estava muito mais perto do que se imaginava. Ou seja, já está julgando, antecipando o julgamento, óbvio. Não preciso nem demonstrar isso. A frase já fala por si. Então, tudo muito estranho, né? Assim como o que se disse do tenente-coronel Mauro Cid. Eu não sei se foi ou se não foi. Eu só sei que é impossível saber, porque isso está sob sigilo. Ou houve um crime de quebra de sigilo, não é? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6h48, 12 minutos para as 7 horas. Eleições 2024, a Vox 90 dando sempre espaço para as eleições. Tema muito importante que tem muita preferência aqui na Vox. E a partir de quinta-feira começa a janela eleitoral e vai começar a dança dos políticos, mudanças de partidos. O Keller, antes da gente falar sobre algumas mudanças já descobertas pela Vox, o Keller vai dar todos os detalhes do que é a janela partidária, o que diz a lei. Keller, por gentileza. Vereadoras e vereadores que desejam mudar de partido político poderão fazer a troca de legenda a partir da próxima quinta-feira, dia 7, sem perder o mandato. Este ano a migração pode ser feita até 5 de abril, data final do prazo de filiação para quem pretende concorrer às eleições municipais. O período conhecido como janela partidária está previsto na Lei dos Partidos Políticos e beneficia candidatas e candidatos eleitos em pleitos proporcionais, vereadores, deputados estaduais, federais e distritais e que estão em fim de mandato. A janela partidária é considerada uma justa causa para a desfiliação partidária. Se feita dentro desse período de 30 dias, antes do prazo final para a filiação, de 7 de março a 5 de abril neste ano. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que somente os eleitos em fim de mandato vigente poderão fazer a migração de legenda. Desta forma, a regra abrange vereadoras e vereadores eleitos em 2020 e que vão se candidatar no pleito de outubro.
deputadas e deputados eleitos em 2022 só poderão usufruir da medida em 2026. A lei dos partidos políticos prevê outras situações para a troca de agremiação além da janela partidária. A legislação considera justa causa para a mudança de legenda casos envolvendo grave discriminação política pessoal e mudança substancial em desvio reiterado do programa partidário. Se o eleito ou eleita pelo sistema proporcional se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito, perderá o mandato. Isso ocorre porque, nos pleitos proporcionais, o mandato pertence ao partido e não à pessoa eleita. Já os candidatos eleitos pelo sistema majoritário, prefeitos, governadores, senadores e presidente, podem trocar de partido a qualquer tempo sem perder o mandato, pois neste caso o mandato é da pessoa eleita e não do partido. Bom, explicado tudo isso pelo nosso Keller Estocco, começa então quinta-feira, dia 7, a janela eleitoral, são 30 dias até 5 de abril, praticamente 30 dias, para que os vereadores, vereadoras, principalmente de todo o país, possam decidir se ficam nos seus partidos atuais ou se vão para outros partidos. Eles podem fazer isso. Se fazem, como disse o Keller, fora desse período da janela eleitoral, eles podem ser cassados, perder o mandato. Bom, aqui em Americana a história é a seguinte: hoje eu vou falar da Americana, amanhã é de Santa Bárbara, depois de Nova Odessa. Vamos com calma, porque não é dia 7 agora, depois de amanhã, quinta-feira, que todo mundo vai mudar de partido. Isso pode demorar 30 dias praticamente. Mas já temos algumas mudanças aqui em Americana. Tivemos no final de semana a assinatura, a filiação do Thiago Brock, vereador, presidente da Câmara. Ele era do PSDB, foi eleito pelo PSDB e estava sem partido já há um bom tempo, brigou lá com os tucanos e vai para o PL do Jair Bolsonaro. Também conversei, como disse ontem, já anunciei ontem aqui, o Thiago Martins é do PV e vai para o PL também, do Chico Sardelli, do Bolsonaro. Quem já está no PL são 3, 2 devem ficar. O Marcos Caetano é do PL, deve continuar, e o Silvio Dourado é do PL, deve continuar. O Marcelo Mesh, ele foi o vereador menos votado, não, segundo vereador menos votado, ele só ganhou do Marcos Caetano na última eleição. E com todos esses nomes no PL, Thiago Brock, Thiago Martins, Silvio Dourado, Marcos Caetano e tantos outros que virão por aí, talvez até o Wagner Rovino, o Léo da Padaria, ele vai ficar apertado aí, porque a sua votação foi muito fraca na última eleição. Talvez ele mude de partido, mas ainda não resolveu. A professora Juliana é do PT, continua no PT, e nós teremos outras mudanças. Eu falei ontem que o partido, o PL, pode ter até 7 vereadores. Se o Mesh sair, fica com 6. O Lucas Leoncini me confirmou ontem à noite. Ele é do PSDB e vai sair também, vai para o PSD, tá, do Gilberto Kassab. Resumindo, meus amigos, o PSDB de Americana está morrendo na Câmara. Elegeu 3 vereadores, Thiago Brock, Wagner Malheiros e Lucas Leoncini. Os 3 estão vazando. O Brock já vazou, o Lucas vai para o PSD e o Malheiros nunca foi PSDB, sempre foi, votou diferentemente dos tucanos e vai para outro partido. Ou seja, o PSDB de Americana vai ficar zerado, como há muito tempo não acontecia na Câmara Municipal de Americana. Ontem, o jornalismo da Vox enviou para todos os vereadores a pergunta se eles vão ficar em seus atuais partidos ou se vão mudar. Conforme eles vão respondendo, eu vou divulgando aqui na Vox 90 com absoluta certeza. 6h55. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. O CEPAGRE da Unicamp diz que teremos sol pela manhã, pancadas isoladas de chuva à tarde e no começo da noite. Inclusive, o CEPAGRE alerta que poderemos ter raios, trovões, chuva forte no final do dia. A máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora 23 graus. Vox News. Mercado Econômico.
Faltando 5 minutos para 7 horas, ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,65%. O euro vale hoje R$ 5,371, dólar comercial recuou ontem 0,15%, fechou cotado a R$ 4,947. O dólar turismo vale hoje R$ 5,15. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 3 minutos para 7 horas e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes DIZI deflagrou ontem a Operação Delivery e prendeu um homem de 29 anos por tráfico de drogas no Campo Verde, aqui em Americana. Os agentes apreenderam 500 gramas de maconha. Pelo que o Emerson Siqueira, agente da DIZI, nos informou, houve uma denúncia que um rapaz utilizava uma motocicleta com um baú que trazia a inscrição de uma empresa de seguros para vender, comercializar entorpecentes nas regiões do Campo Verde, São Vito, Vila Mariana e Vila Bertini. Após essa denúncia, o rapaz começou a ser monitorado e ontem houve a deflagração da operação e o homem foi detido entre a Avenida do Compositor e a Rua Charles Fehlen, ali entre o São Vito e o Campo Verde. No primeiro instante, foram encontrados um celular, uma porção de maconha e R$24. Na sequência, no compartimento do veículo, os agentes encontraram 6 pedaços da mesma droga que pesaram 476 gramas. Já na casa do acusado, mais uma porção do entorpecente e 2 balanças foram encontradas. O homem foi levado para a sede da DIZI. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante. 2 minutos para 7 horas, um caso grave ocorreu em Santa Bárbara na madrugada de ontem. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência que uma testemunha informou que mora em um condomínio no Jardim Firenze, na rua José Maria da Costa. Por volta das 2h20 da madrugada, esta testemunha ouviu gritos, saiu do apartamento, entrou em outro imóvel vizinho e observou uma mulher que estava tentando golpear um homem usando um canivete. A vítima, o homem de 41 anos, já havia sido ferida com um golpe no pescoço. Um caso muito grave, a mulher ainda tentava golpeá-lo outras vezes, pelo menos foi o que informou a testemunha. Essa pessoa que presenciou o atentado acabou tomando o canivete da mão da mulher, que deixou o local, fugiu, não foi encontrada pelo policiamento. Vítima com ferimento no pescoço, caso grave, foi encaminhada para o pronto-socorro Dr. Edson Mano. Nós apuramos com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara que a vítima passou por cirurgia no pronto-socorro Dr. Edson Mano, foi transferida para o Hospital Santa Bárbara. A última informação que nós obtivemos era que ainda estava internada naquela unidade de saúde. Já a agressora, a autora da tentativa de homicídio, não foi localizada ainda. A Polícia Civil apura o caso. O fato foi registrado como tentativa de homicídio. E a Polícia Judiciária também apura um caso de roubo de carga de pneus que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes em Campinas, mas o caso foi comunicado na cidade de Santa Bárbara no plantão de polícia. Um motorista de 41 anos, ele informou que carregou o veículo, uma carreta com uma carga de pneus em Paulínia, tinha destino ao município de Criciúma, em Santa Catarina. Já no quilômetro 95 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, foi interceptado por um carro modelo HB20. 2 homens desceram armados, vítima foi levada como refém na carreta. Algum tempo depois, foi transferido para o carro modelo HB20. Após várias horas, o motorista foi mantido como refém em uma casa. Um homem vigiava o cativeiro e depois, já na madrugada seguinte, ele foi colocado novamente no carro de passeio e foi deixado em uma estrada na cidade de Santa Bárbara. Ele pediu ajuda para uma pessoa, chegou até o plantão de polícia barbarense
comunicou o fato. Veículo com a carga de pneus avaliada em R$390 mil não foram localizados. Também nenhum criminoso foi preso. 7h01. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. 7h02 agora, relógio pulando. Os motoristas, os de aplicativo, muito preocupados, pessoal Uber, 99, pessoal do iFood, esses profissionais que trabalham com aplicativos, muita gente preocupada. O governo mandou um projeto de lei que regulamenta essa profissão, motoristas de aplicativos. Vai para o Congresso. Eu acredito que vai ser uma longa discussão, mas quem traz todos os detalhes do que pode mudar na vida dessas pessoas é o jornalista Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas por aplicativo. A proposta prevê a melhoria das condições de trabalho dos motoristas e foi construído com base em discussões feitas em um grupo de trabalho formado por representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo federal, mediado pelo Ministério do Trabalho. Entre os principais pontos do projeto de lei estão jornada de 8 horas, que pode chegar a 12 horas se houver acordo coletivo, salário mínimo de R$ 32,00 por hora trabalhada, sendo R$ 8,00 relativo ao trabalho e R$ 24,00 em ajuda de custo ao motorista. Reajuste anual em percentual igual ou superior ao do salário mínimo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o desejo é reorganizar o mercado para que os trabalhadores possam ter direitos assegurados e convocou que as empresas participem ativamente da discussão. Desse projeto de lei, inclusive, influencie nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio. Inicialmente, o governo petista tinha a intenção de enquadrar os trabalhadores em 3 categorias, uma das quais com base na CLT. Mas, no fim das contas, a decisão do grupo de trabalho foi manter os trabalhadores como autônomos, incluindo uma previsão de contribuição previdenciária. O projeto foi enviado ao Congresso Nacional e o presidente Lula sabe que a discussão será intensa. Então vocês se preparem, porque a discussão aqui não será moleza. Ou seja, lá somente um voto fez com que o governo socialista conseguisse aprovar a primeira regulamentação das pessoas que trabalhavam em empresas de aplicativos. E eu vim para cá com essa ideia de que era preciso a gente começar a construir uma discussão no mundo para que a gente não votasse ao tempo em que as pessoas só tinham deveres e não tinham direito. A proposta prevê ainda que os motoristas não tenham exclusividade, ou seja, possam trabalhar em mais de uma empresa. Ele também estabelece a criação da categoria de trabalhador autônomo por plataforma, com sindicato de trabalhadores e patronal. A suspensão de trabalhadores da plataforma também terão que seguir diretrizes para a exclusão. O trabalhador pagará 7,5% sobre o salário de contribuição e a empresa pagará 20%. O projeto prevê ainda vale refeição a partir da 6ª hora trabalhada e serviços médicos e odontológicos como benefícios. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h05, pensa num rolo que vai acontecer com esse assunto. 7h05, mais 3 reclamações aqui. Temos um problema de vazamento de água, né? Há 3 semanas, lá na rua José Miguel Auguste, em frente ao número 154, Jardim Brasil. Obrigado aqui a nosso ouvinte, a Patrícia Botelho, que faz esse apontamento. A Bia, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Largaram um carrinho de reciclados lá faz um tempão na rua João Eduardo McKnight,
lá em Santa Bárbara. O cara do carrinho de reciclado, acho que ele desistiu da profissão, largou o carrinho lá e o pessoal tá jogando lixo agora, lixo orgânico em cima. Tá um rolo, tá um fedor lá. Ela pede para a prefeitura retirar esse carrinho. É Santa Bárbara do Oeste. O Emerson apontando lâmpadas queimadas na rua Inglaterra 273, Jardim Europa, também Santa Bárbara do Oeste. 7h06. A Secretaria de Saúde de Limeira confirmou ontem a primeira morte por dengue na cidade, neste ano. A paciente era uma mulher, 83 anos, que tinha comorbidades, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde. O óbito foi comunicado ontem durante reunião do Comitê Técnico da Dengue em Limeira, que reúne o secretário de Saúde, o Vitor Santos, diretores da pasta e médicos dos hospitais de Limeira. De acordo com os dados lá da Secretaria de Saúde de Limeira, são 389 casos confirmados de dengue, 727 casos suspeitos, 446 descartados somente neste ano. A gente espera que a Prefeitura da Americana também faça essa divulgação diária. A dengue está aqui na nossa cara, na nossa porta. 7:07. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Amanhã, grande expectativa no Supremo e no Senado. É uma espécie de embate. Afinal, quem pode fazer leis? Claro que não vai se decidir num embate, vai se decidir pela Constituição. Todo o poder do povo, que o exerce de modo direto ou através de seus representantes eleitos. É o que está escrito lá. Então, representante eleito é deputado e senador, e não ministro do Supremo, que é um órgão técnico de interpretação de leis e Constituição. Mas, amanhã no Supremo, se julga algo que vem de longe sobre posse de maconha. Se for em pequena quantidade, não é crime. Ocorre que maconha é a porta de entrada para as demais drogas. Ocorre que está 5-1, se tiver mais um voto, já está decidido. E vale para todos os tribunais desse país. Se chegar no 6º voto em 11 ministros. 5-1. E o único voto surpreendeu muita gente, porque foi dado pelo ministro Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula. O motivo? Ele tem 3 filhos e vai ter netos. Então ele não quer saber de droga. Ele é contra a droga por causa disso. Quem tem filho e tem neto não quer saber de droga. Bom, e lá no Senado? Na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre, está pronto o relatório do relator senador da Paraíba, Efraim Filho, que cria o 80º inciso da cláusula pétrea, artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea não pode mexer nela, nem suprimi-la, mas pode acrescentar. Então acrescenta dizendo que é crime porte e posse de qualquer quantidade de droga ilícita, tratando diferentemente o traficante do usuário. Este terá penas alternativas. Então não abre as portas, não estimula a sua filha, a sua sobrinha, a sua neta a receber uma oferta de maconha na saída da escola, nem no barzinho, nem na reunião de adolescentes. Não estimula, porque vai punir. E punindo a primeira vez, já não é mais punido uma vez, já não é mais, já vira reincidente. Então isso pode ser votado ao mesmo tempo em que o Supremo estiver votando maconha. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai estar votando também. E o presidente da comissão, Alcolumbre, é um dos signatários, são mais de 30, da PEC, cuja primeira assinatura, a iniciativa, é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E assinado por 31 senadores, que são a nata do Senado. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7h10, 7h11 agora, 7h11, tem doação de sangue em Santa Bárbara, Keller Estocco. Mais uma etapa da campanha de doação de sangue acontece hoje. A ação ocorrerá das 9 da manhã ao meio-dia no Lions Clube Centro, na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce. As próximas doações estão marcadas para os dias 7 de maio, 2 de julho, 3 de setembro e 5 de novembro. Para doar, é necessário apresentar documento com foto
e não deve apresentar sintomas como gripe ou resfriado. Não é necessário o agendamento. O procedimento é feito por ordem de chegada. Repito, Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce. Duas manifestações aqui, um elogio para o DAI, não é só paulada não. O nosso ouvinte aqui, o Amauri Amaral, está dizendo que mandou uma mensagem aqui para o Vox News para desentupir lá um bueiro na sua rua, e às 10 da manhã, falamos aqui na Vox, nas 10 da manhã estava tudo resolvido. Ele elogia a Vox e o DAI. A Vox é a intermediária aqui das manifestações dos ouvintes. O Diego não, está reclamando do DAI, foi lá, arrumou um vazamento, agradece, mas quebrou a calçada e deixou lá uma desgraça na calçada. Rua Paraupeba, 125, Vila da Inês. 7h12. Antes do Kelly vir com a polícia, só uma informação. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem por 11-0 que Donald Trump tem, sim, direito de disputar as primárias eleitorais em todos os estados e pode, se vencer as primárias, e pelo jeito vai atropelar nas primárias, disputar as eleições para voltar a ser presidente daquele país. 7h12. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Militar, através do 48º Batalhão de Sumaré, prendeu 2 homens com uma moto roubada, Rua Geraldo Amâncio da Silva, no Jardim Viel. Dupla abordada, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado, apresentava placa artesanal e sinais de identificação adulterados. Os homens foram encaminhados para o plantão de polícia e autuados em flagrante. Também na área do 48º Batalhão, um condenado por violência sexual foi preso. Rua Lima Barreto, no Jardim Amanda, em Hortolândia. O homem foi abordado e, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a 16 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável, ou seja, vítima menor de idade. Criminoso já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré e nos próximos dias deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba. 7h14. Você acompanhou hoje no Fox News. Limeira registra a primeira morte neste ano por causa da dengue. Bairros de Santa Bárbara do Oeste podem ficar sem água hoje. Criminosos roubam carga de pneus avaliada em R$390 mil. Janela partidária será aberta na próxima quinta-feira com a dança dos políticos. Chico Sardelli autoriza a revitalização da Orla da Praia Azul. Vereadores da microrregião se reúnem à tarde com pouquíssimos projetos. Definido DEB entre União e Rio Branco amanhã para as 3h da tarde. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.